Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nos nossos... Cadê? Nas minhas três médias móveis aqui, que eu gosto bastante de acompanhar também. Ô, desgrama. Nesse exato momento, a gente começa a tomar a rejeição, ó, na média de 50 semanal, importante pra caramba, e a nossa média de 20. Me soa, na verdade, que nós estamos já querendo romper, tá? Nós já estamos acima, nós temos ainda, para o fechamento semanal, a gente ainda tem quinta, sexta, sábado, domingo, temos 4 dias de ação de preço ainda, então a gente pode ainda observar um fechamento acima dessa zona. Do jeito que está, em termos de fechamento de vela, essa zona aqui já é bem positiva para a gente, o preço só precisa fazer um fechamento acima dos 43 mil para a gente ter uma leitura extremamente bullish, pelo menos da continuação dessa tendência para cima, para desafiar inicialmente os 46, 47, e provavelmente se a gente começa a desafiar essa zona aqui, é bem possível que a gente já vai automaticamente desafiar essa zona aqui de cima, tá? Mas me parece agora que os 46.700 é a zona que a gente tem que atentar realmente ferozmente, tá? No RSI semanal, a gente mais uma vez está observando aquela interação que eu falei para vocês. Deixa eu ver se a gente tem aqui o... Deixa eu ver se ficou. É muito zoado isso. Às vezes a gente desliga o... o RSI. Eu desligo o RSI para trocar de indicador e ele some com as minhas anotações do RSI. Triste. Mas vamos lá. A gente observa aqui mais uma vez, ó, que esse amparo aparentemente parece ter entrado de fato, mas notem que assim como aqui a média de 50, a gente tem um momento de decisão importantíssimo. Essa aqui é a nossa próxima zona de gatilho, tá? Falando de maneira bem direta, eu até mapeei pra gente aqui, ó. Já deixei até mapeada para poder mostrar isso para vocês. Essa zona aqui, ó. Essa zona que eu mapeei aqui é basicamente a zona clara que a gente tem que mapear para entender se os touros voltam a estar na jogada ou não. Se nós rompermos essa zona aqui, vai ser um sinal bullish para o mercado inteiro e nós seguiremos adiante. Esse aqui é o nosso vilão do momento, com certeza, tá? Existem momentos no gráfico no qual a gente tem mais incertezas e essas zonas ficam mais nebulosas. Mas agora eu já garanto para vocês, essa zona vai dos 45.600 aos 44.500 e essa é a zona que é o nosso vilão do momento agora. Se nós conseguirmos romper essa zona até o fechamento da semana, a perpetuação dessa tendência fica cada vez mais fácil, tá? Mas entendam que isso aqui, além de tudo, é uma zona emocional grande. Então, não necessariamente a gente consegue romper isso aqui de prima, tá? A gente pode procurar, sim, um fundo ascendente em relação a esse, e eu vou explicar isso para vocês quando a gente dá uma olhada no gráfico do CME Futures, que é onde está o nosso gap ainda lá nos 40.600, se não me engano. Então, a gente pode voltar para fechar esse gap ainda, e isso pode ser um fundo ascendente em relação a esse aqui, e também um outro ombrinho que é o que eu vou mostrar para vocês quando a gente for descer nos tempos gráficos, tá? Mais uma vez, olhando o índice de força relativa no gráfico semanal, a gente tem essa interação aqui, já bem clara. Eu diria que se a gente passar, a gente pega os 46.800, que está bem naquela zona que eu mapeei para vocês ainda há pouco. A gente vê aqui, inclusive, que se a gente for se guiar por essa zona aqui, que é aquela linha paralela que vem correndo aqui e que vem funcionando perfeitinho para a gente, ó, como rejeições, notem que as rejeições foram cantadas e nesse exato momento a gente já rompeu essa linha, inclusive, tá? Então, a leitura que a gente tem para o semanal é que esse rally de recuperação de fato entrou, tá, galera? Porque, além de tudo, a gente está fazendo um movimento altista, a gente está com todos os indicadores dizendo para a gente que o movimento está com OK Go para continuar, não tem divergência, não tem nada. Então, aparentemente, essa tendência continua seguindo, independente de um pullback que vai gerar um fundo ascendente no gráfico diário, no gráfico semanal, inclusive, também, tá? Antes da gente descer, eu vou abrir aqui o nosso Vumanchu rapidinho. VMC. E o nosso Vumanchu, mais uma vez, galera, aparenta sinalizar a nossa compra, tá? Lembrem-se que a última vez que o Vumanchu puxou pra gente esse sinal foi depois de uma queda completamente esdrúxula, arrisco dizer maior que essa e mais assustadora que essa, e mais assustadora no sentido de que nós não consolidamos em momento nenhum. Vocês podem ter certeza que essa queda aqui é muito mais forte do que essa queda aqui, tá?
Por quê? Porque essa queda aqui, a gente procurou períodos de consolidação ao longo do caminho. E quando a gente faz isso, imagina que é sei lá, um escalador fazendo rapel e que ele vai fincando na pedra aquelas estacas para poder descer cada nível e ficar mais seguro e não cair de cabeça, entendeu? Então esse movimento de baixa que a gente fez aqui tá extremamente mais bonito do que esse aqui no que diz respeito à força, tá? Então a gente está vendo confluências aí muito fortes que esse movimento sim pode estar entrando. E mais uma vez, esse sinal aqui, ele só vai ser confirmado no fechamento do domingo às 9 horas da noite, tá? Se nós tivermos essa confirmação no semanal, eu diria que vale a pena esperar um pouquinho para ter certeza disso, tá? Eu geralmente tento tomar cuidado de não sair me jogando nos sinais, eu tento procurar as maiores evidências de que isso aqui de fato está virando, mas cara, olha o poder desse último outro sinal que a gente teve, tá? Só mapeando para vocês aqui. Esse outro sinal que a gente deu, simplesmente, se a gente pega, por exemplo, do fechamento do semanal que cuspiu para a gente esse sinal, da última vez que esse sinal no semanal do Fumanchu foi impresso, nós fizemos um movimento de 73%, tá? Inacreditável. Então, eu não estou falando que a gente vai fazer um movimento de 73%, eu só estou antevendo, já estava antevendo para vocês há um milênio que essa queda aqui procuraria o seu pullback, procuraria o seu movimento de correção contra essa tendência de queda para o mercado começar a se decidir mais uma vez. Então, o que a gente está vendo agora é exatamente essa reação de toda essa queda, tá? Isso nem de longe é uma surpresa pra gente. Aliás, eu venho alertando isso pra vocês há bilhões. Eu, inclusive, achei que esse fundo vinha nos 37 por causa do estudo da Hash Ribbons. Inclusive, eu acho que esse fundo seria encontrado lá caso o governo americano não tivesse abalado a macroeconomia como um todo, falando de taxa de juros, falando de corte de estímulo e tudo mais. Eu acredito que isso aqui, a gente está num período agora que ainda está se precificando um pouco essas medidas do Fed americano, mas ainda assim, esse movimento de correção nem de longe pegou ninguém de surpresa. Isso aqui, na verdade, em termos de regra de análise técnica, o que a gente está fazendo agora assim, textbook reversão, tá? Textbook início de reversão e no domingo às 9 horas da noite, se esse sinal ainda estiver aqui, olha só, o estocástico do RSI já começa a apontar para cima. Money flow tá positivo. A VWAP tá ficando positiva aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? A VWAP joga com a gente, joga com volume. Então, cara, pode ser sim que a gente tá ensaiando uma reversão que vai desafiar aqueles 50 mil lá em cima, tá? Então, mais uma vez, se virar o semanal com essa vela dessa forma aqui, sinal absurdo pra gente. E lembrando que isso é um sinal no semanal. E quanto maior o tempo gráfico, maior a pertinência do sinal. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte o sinal. Então, um sinal desse entrando no semanal é uma trauletada. Vamos ficar de olho porque finalmente aquela confluência do Fumanchu que eu venho mapeando para vocês há trilênios pode estar finalmente entrando em jogo agora, tá?